Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à jornada da mediação na prática jurídica. Eu estou muito grata, muito motivada e feliz por esta oportunidade de poder falar para muitos advogados. Eu sou a Raquel Rossi, advogada e mediadora. E esta é a primeira aula de uma série de 3 aulas que eu vou ministrar para vocês. E antes de eu começar a falar nesta aula, eu quero te dar alguns recados importantes, tá bem? Nessa aula de hoje, eu vou te trazer um contexto e, basicamente, tudo o que eu vou falar a partir desta nas outras 2 aulas, que vão acontecer no dia 4, quarta-feira, e no dia 6, sexta-feira. Então, já coloque aí na sua agenda, tá certo? E é aqui nesta primeira aula que você entende o porquê e a motivação que me levou a criar esta jornada para advogados e para advogadas. Na segunda aula, resumidamente, tá, pessoal? Eu vou te entregar uma estrutura de condução que eu criei com base em todos os meus estudos por mais de 13 anos. É basicamente um mapeamento do conflito, que eu chamo de mapa-rota do conflito. Com toda a experiência que eu tenho em mediação, eu consegui criar um roteiro objetivo para você organizar o seu conflito sob o viés mais humano e não somente pelo viés processual. E, ou seja, você vai conseguir identificar onde a conversa ali do seu cliente trava, para retomar a direção da negociação com mais clareza. Na prática, isso reduz, gente, o improviso dentro e fora do processo. Isso diminui o desgaste com o teu cliente, que muitas vezes a gente tem, que a gente quer levar uma ideia e ele não aceita. Isso também reduz a perda de tempo com a judicialização do teu caso, dentre outros muitos benefícios. Portanto, ele também é capaz de te capacitar a conduzir e a decidir com mais estratégia, não somente isso, também mais segurança, assertividade e possivelmente rapidez através do caminho que você vai escolher, tá certo? Tudo voltado para os seus casos que entram no seu escritório. E resumidamente, na terceira aula, eu vou te mostrar o como que você usa esse mapa, ok? Como que você vai usar com exemplos claros. Como você conduz essas conversas difíceis, só que com uma postura mais estratégia, para evitar o quê? A escalada do conflito, tanto dentro ou fora do processo, e aumentar a tua chance de fazer acordo, sem você sair da advocacia, que é esse que é o meu foco aqui nesta mentoria, ok? Então, por isso, eu quero te fazer um convite. Fica comigo aqui até o final desta aula. Bem, então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar uma nova visão de enxergar a sua atuação profissional, assim como eu passei a enxergar também. E os benefícios reais que existem dentro deste modelo de atuação jurídica que você pode implementar e desenvolver dentro da sua advocacia. Eu vou te mostrar e te apresentar os caminhos, ok? Que se abrem quando você começa a usar na sua prática jurídica ferramentas da mediação, que são basicamente uma boa negociação e comunicação na condução dos seus casos, tá? No atendimento dos seus clientes. E ferramentas que ajudam a você a ganhar mais velocidade, porque elas destravam os conflitos e os desentendimentos. Elas conduzem melhor a direção que você vai dar para os seus clientes, aumentando o que? A sua autoridade profissional. Talvez você ainda não conheça o caminho e os benefícios ou habilidades de mediação na prática jurídica. Ou talvez você não acredite que isso faça diferença, que isso faz diferença, na verdade, na sua advocacia. Eu também pensava assim, gente. Eu também pensava assim. Até conhecer os benefícios reais e resultados da mediação quando eu comecei a mediar, não somente advogar, tá certo? Então, por isso, antes de qualquer explicação, eu quero que você veja alguns resultados reais, resultados de pessoas, assim como eu, que passaram a incorporar habilidades, conhecimentos, técnicas da mediação na prática jurídica, ali, no real, no dia a dia, ok? Atuando como advogadas e advogados, não como mediadores,
sem precisar fazer o curso de formação de mediação. Olá, eu sou Bianca Bittencourt, advogada formada há 20 anos e trabalho nas áreas civil, trabalhista, empresarial e familiarista. Conhecer a mediação de conflitos e aplicar as suas ferramentas de comunicação assertiva, negociação inteligente e também de gestão das emoções, isso potencializou muito o meu trabalho. Olá, meu nome é Camila, eu sou assessora de desembargador na segunda instância, mas eu já atuei como advogada por muitos anos. E quando eu atuava como advogada, uma vez a gente tinha um caso, eu com outro colega, em que a gente fez uma audiência de conciliação que durou algumas horas. Mas o que foi imprescindível nessa audiência foi o uso das técnicas que justamente é o que faz a diferença na hora de um acordo. Nesse dia, nesse caso, a mãe queria uma coisa que estava muito distante do que o pai queria. Então ela estava muito resistente, ela falava um monte de coisas dele, não queria nenhum assunto com ele. Foi uma situação bem difícil. E ele, por outro lado, também estava truncado, não queria escutar, também falava que com ela não tinha como ter nenhum acordo, porque eles não conversavam, e ela queria uma coisa que ele queria outra, diferente. No caso, era uma guarda, realmente, né? Quando os dois querem a guarda daquela criança, a coisa fica mais complexa. Porém, quando eu usei a escutativa e a reformulação, validei o que cada um estava trazendo, não tomei partido, o clima mudou e aí a gente conseguiu a tão sonhada, né, o tão sonhado acordo. Isso é muito importante, porque toda hora, em todo momento daquela audiência, eu lembrava das técnicas que eu precisava usar. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Bom, é só um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que isso ajude. Então, agora que você já viu que isso é possível, antes de eu entrar na aula dessa jornada que a gente está começando hoje, e mostrar tudo que eu tenho para vocês, tudo que eu desenhei, eu preciso te esclarecer duas observações que me vieram na cabeça e eu achei importante trazer nessa aula. Para quem de fato é esta jornada? E o que eu vou de fato entregar nestes 3 encontros, tá certo? Bem, essas aulas são para bacharéis e advogados, tá certo? Para advogados, o quê? Atuarem na advocacia utilizando habilidades e ferramentas de mediação. Quais? Muitas habilidades vindas, né, da negociação e da comunicação e também de gestão emocional. Para quê? Para você atuar de forma mais assertiva e estratégica. Foi o que eu falei no início da aula. Sem precisar de você fazer um curso de formação de mediação, sem precisar você virar mediador, tá certo? E também por que para bacharéis? Porque sabemos que este profissional não atua como advogado. Ele não assina petições, ele não pode realizar audiências. Você que é bacharel, que está me escutando, você sabe disso. Ele não pode prestar consultoria ou orientação jurídica ao público em geral, mas pode atuar como consultor jurídico interno, sem postulação, sem peticionar. E nessa função pode conduzir negociações, ou, se ele fizer um curso de mediação, negociações internas de conflitos, inclusive com fornecedores e parceiros, facilitando o quê? O diálogo e a tomada de decisão num todo. Então, resumindo, para você que está aqui nesta aula, para você ver se essa aula faz sentido para você, esta mentoria de 3 dias não é um curso de formação de mediadores, eu preciso deixar isso claro, tá? Ela foi pensada com carinho por mim para transmitir para você as bases e fundamentos da mediação. Eu vou te explicar muita coisa sobre mediação. Tudo que eu sei de mediação, eu vou explicar para vocês, tá certo? Toda a sua estrutura teórica, como é que é o procedimento, né, e exemplos práticos. Além, claro, de um toque a mais, tá? Que é o mapa rota do conflito 3C, que eu criei especificamente para advogados. Um estudo formado por mim. Uma metodologia pensada para advogados e bacharéis aplicarem diretamente na atuação jurídica, com um objetivo muito claro, certo? Que eu já coloquei para você aqui.
melhorar a gestão e principalmente a condução do conflito dos casos do seu escritório. E, lógico, acelerar, só que de forma estratégica e com mais previsibilidade, a solução dos processos judiciais ou extrajudiciais que você tiver interesse em fazer. Tá certo? Então, ultrapassando estas primeiras informações que são, na verdade, importantes para a gente poder aqui entender melhor o objetivo, né, desta jornada, eu quero contar para você, porque eu acho que isso faz sentido, como é que eu cheguei até aqui, tá? Por que eu estou até aqui? Por que eu cheguei até aqui? O que eu vou te mostrar nessas 3 aulas, gente, não nasceu da teoria, só da teoria. Nem só de cursos ou formações que eu fiz, ou livros que eu li, não, tá? Ou muito menos de dezenas de mentorias que eu já entreguei sobre mediação, comunicação não violenta e advocacia consensual. O que eu vou te entregar nasceu da prática da advocacia, mais advocacia consensual, e também da prática da mediação extrajudicial e judicial que eu faço até hoje no Sejusc aqui do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, gente, nasceu de conflitos reais, ok? E muitas vezes tensos, tá? Mas antes de eu ingressar nessa área da mediação, como a maioria dos advogados, eu segui um caminho mais clássico, tá? O que eu fiz? Eu fiz a faculdade e na faculdade eu tinha um objetivo. Qual era o meu objetivo? Advogar e passar no concurso da Defensoria Pública. Era o meu sonho. Então eu passei algum tempo estudando, fiz alguns cursos preparatórios na época da faculdade e aí iniciei, né, comecei o estágio tanto sonhado na Defensoria Pública do Estado do Rio. Então, no começo, lá, eu me sentia, assim, no lugar certo, né? Ajudando as pessoas, buscando justiça, porque eu tenho isso dentro de mim, né? De trabalhar com as pessoas e tal. Eu me sentia realizada, feliz com o que eu fazia. Petições, atendimento ao público, enfim, processos, recursos. Mas, com o tempo, foi passando e eu comecei a sentir um certo desconforto, um incômodo, meio que na época era difícil de explicar. Hoje eu entendo, mas na época eu não sabia. E eu não saía de lá mais com aquele coração, sabe, leve e tal. Com o tempo eu fui percebendo um padrão, sabe? Por mais que eu fizesse um trabalho que eu busquei para fazer na minha vida, né, na época da faculdade, que era atuar na defensoria e advogar, enfim. No fundo, eu via esforço, eu via eu trabalhando, né? Só que pouco a pouco eu não via as resoluções sendo feitas, os processos sendo resolvidos, né? E aí eu via pessoas chegando exaustas, pedindo solução, e aí eu pensava, gente, eu quero resolver isso de um outro jeito, mais rápido. Eu ficava um pouco sem paciência de tanto processo e tanta lentidão. Para que as pessoas tivessem mais conforto, mais alívio, mais solução, de uma forma mais fácil, sabe? E aí o que eu via muito, né, era processo, petição, processo. E não é que eu era contra o processo judicial. Não sou contra o processo judicial. Muitas vezes eu via que a gente só tinha aquela opção, mas na maioria das vezes não. Mas o que eu percebia mesmo era que eu vivia apagando incêndios na maioria dos casos. E isso começou a me desgastar, a me desanimar. E já na advocacia, né, depois, eu também sentia a mesma coisa. E aí eu tive vários episódios desgastantes com vários clientes, né? E a gente sabe quais são os desgastes que a gente tem normalmente. Mas um episódio com uma cliente me chamou a atenção e também me deixou até envergonhada depois. Eu quero compartilhar com você. Ela era aquele tipo de cliente que cobra rapidez no processo, todo dia, toda hora, toda semana. Era bem desgastante aquilo para mim, tá? Não que os outros não fizessem, mas essa específica ela me deixava um pouco cansada. E no dia de exaustão eu explodi, né? Aquilo foi um alerta. E aí eu falei para ela o quê? Eu falei, eu já te expliquei, eu não me lembro, acho que eu mandei mensagem. Eu já te expliquei que o seu processo, não, eu falei, eu já expliquei que o seu processo está para conclusão e que precisamos esperar. Mas foi num tom mais rude. Qual foi a parte da mensagem que você não entendeu? Gente, como é que um advogado fala assim com o cliente?
Ainda fui pior. Eu falei, você quer que eu coloque a faca no pescoço do juiz? Depois dessa fala, né, eu fiquei envergonhada. E aí eu pensei, ou eu vou largar, ou eu vou encarar, né, isso de outro jeito, vou buscar outro jeito. E só que eu não queria abandonar a advocacia. Eu nunca quis abandonar a advocacia. Então eu tentei mudar meu jeito de atuar. Eu passei a refletir um pouco, enfim, comecei a ler livro de autoajuda, escutar mentorias de gestão das emoções, para eu cuidar das minhas emoções mesmo, do meu tempo. Eu estava muito sem paciência. Comecei a ler livros para me ajudar a lidar com as pessoas, com os clientes em si, né? E ter mais paciência, que era o que eu precisava, né? Com os fatores que estavam fora do meu controle, como, por exemplo, a lentidão do judiciário. Porque, assim como você, eu tinha boa intenção e eu era estudiosa, mas o fato de eu ter tido boa intenção não era o suficiente para eu lidar com as circunstâncias ligadas à prática da advocacia. Mas mesmo assim, eu decidi continuar. Tá? Eu decidi continuar e fui levando. Até que, em algum momento da minha vida, e ele aconteceu assim de forma inusitada, eu comecei a me conectar com pessoas que faziam conciliação. E aí eu fui parar lá dentro, aqui, na conciliação do Rio de Janeiro. Eu ingressei aqui no Fórum da Barra como conciliadora, no Rio. E a partir daí, a trajetória, aos poucos, a trajetória profissional da minha vida começou a mudar. Eu comecei a enxergar uma outra forma de resolver conflitos processuais. Na verdade, conflitos de uma maneira geral. Eu vi que era possível resolvê-los. E quando eu vi que isso era possível resolver e não depender do judiciário, eu fiquei um pouco encantada com aquilo. Daí, eu comecei a me envolver mais e mais com os estudos. Comecei a estudar outros métodos de resolução de conflitos. Comecei a fazer conciliação e dar resultado. E, finalmente, comecei a me encontrar e ter mais satisfação e sentido na minha carreira jurídica. Porque também nós estamos falando de jurídico aqui. E aí, de lá para cá, já são 13 anos de estudo contínuo e prática. Disso que eu estou falando para vocês. Logo depois, eu me encantei pela mediação de conflitos, fiz um curso sensacional, me tornei mediadora judicial, de tanto que eu mediei, me tornei mediadora sênior no Rio, o que representa muitas horas de mediação, para mais de 300 horas de prática de mediação, que eu também tenho outros cursos em formação em São Paulo. Criei uma câmara de mediação também aqui no Rio, fui instrutora de mediadores através dessa câmara. Hoje eu dou curso, dou palestra, presido a comissão de mediação e advocacia consensual da OAB aqui da Barra da Tijuca, coordenando projetos para mediação e atividades afins, até círculos de paz em escolas, palestras, enfim, mentorias. E nesse caminho também, não posso deixar de falar para você, advogada, ok? Eu conheci a comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Busquem saber informação. É um modelo de linguagem e esse modelo conquistou meu coração e mudou a forma como eu percebo e vejo os conflitos e também vejo as pessoas. Passei a dar mentorias online de CNV, dei muitas para mediadores, advogados e lancei também, depois disso tudo, né, desse conhecimento assim, consolidado, 3 livros, né, Integração de Saberes, que está aqui atrás, Mediação Sem Fronteiras e o Pilares da Advocacia Consensual. E nesse tempo eu aprendi uma coisa muito prática, uma coisa muito prática na prática. E eu quero passar isso para você agora, isso que é importante. A mediação revela muito sobre o ser humano. Repete comigo, a mediação revela muito sobre os seres humanos e sobre os conflitos e, por isso, sobre processos judiciais. Com a prática na e da mediação, eu entendi como é que são os conflitos reais. Porque eu vi pessoas feridas, com medo, com raiva, buscando solução, mas sem saber, gente, o principal, por onde começar a resolvê-lo. Sem saber conversar, sem se destruir, ok? Colocando, eu vou falar o pior, mas não quero falar isso, toda a esperança no processo judicial. Foi aí que eu entendi, como advogada e mediadora, que eu poderia passar
um pouco do conhecimento que eu ainda venho adquirindo até hoje, eu não sei tudo, eu estou adquirindo dia a dia, um pouco do meu conhecimento para você, advogado, para você, advogada. E isso virou uma missão. Qual missão? Auxiliar, ajudar, apoiar os advogados a compreenderem como aplicar a mediação e as suas ferramentas ou habilidades ou técnicas dentro da sua prática jurídica. Daí eu comecei a organizar o que antes era intuitivo, virou estudos para me ajudar a saber a fazer. Por exemplo, tá? Perguntas de condução, por exemplo, na mediação e na advocacia. Como evitar, por exemplo, a escalada do conflito, quando eu percebo isso dentro do atendimento do cliente, a fim de quê? De evitar a judicialização ou a fim de resolver mais rápido dentro da judicialização. Ao ponto de pensar em resolver, por exemplo, um conflito com um protocolo mais simples para me trazer mais clareza, para trazer mais assertividade para o atendimento dos meus clientes. Todo esse conhecimento e prática em mediação me fez perceber um padrão interessante entre nós advogados. Vou passar para você, porque muitos advogados diziam e dizem, quando estão em mediação ali comigo, né, que conhecem a mediação. Eu conheço, sim, conheço e tal. Eu uso os recursos da mediação, né? Você pergunta, eles falam, até falam alguma coisa e tal. Mas na prática ali eu via e vejo que falta o quê? Condução. Falta uma estrutura clara de atitudes de comunicação mais assertiva, de acolhimento. Falta de repertório para atuar ali com mais clareza e colaboração com o cliente, não no que tange a parte jurídica, mas na parte de humanidade, na parte da comunicação ali. Aí eles falam assim, né? Doutora, sim, eu já fiz acordo, eu já tentei, eu não consegui. Sim, eu já fiz minha parte, eu tentei de tudo, mas o meu cliente não quer, o meu cliente é uma pessoa difícil e tal. Eu escuto isso, é muito natural eu escutar isso. Só que as consequências disso aparecem, e aparecem rápido. Acordos mais frágeis, mais perda de tempo, impaciência, comunicação que vira ruído, até mesmo entre cliente e advogado. E tempo do advogado indo para o ralo, né? Desgaste e processo que vai se arrastando. E é por isso que um protocolo muda todo o jogo. Por quê? Porque o ensino busca o quê? Te estabilizar ideias e procedimentos para você melhorar a condução do atendimento do seu cliente, não só no seu escritório, mas dentro dos processos, e transformar a atenção em critério e próximo passo. Foi aí que nasceu a minha ideia de fazer essa jornada, para organizar tudo isso e passar para você, advogado, um pouco da mediação, né, e essa metodologia para advogado especificamente, porque eu aprendi uma coisa muito simples, gente, tá? O processo decide o direito, mas muitas vezes não resolve o conflito humano por trás. Você é um advogado que só decide o direito ou também busca resolver o conflito humano? Faço essa pergunta para você. E aí, mudando agora o tema um pouquinho da aula, deixa eu ampliar um cenário muito importante do judiciário hoje para você. Você sabia que existem mais de 83 milhões de processos em tramitação no Brasil? É isso mesmo, 83 milhões. O judiciário está literalmente sobrecarregado. Só para você ter uma ideia, um processo físico hoje leva, em média, 12 anos para terminar. Isso está no Google, eu pesquisei para você. O eletrônico, por exemplo, leva 3 anos e meio, mais ou menos. Isso desanima. Você não acredita comigo? Isso desanima. E olha o tamanho desse número que eu acabei de falar. 83 milhões. Gente, é surreal. A essa altura, já deu para você perceber o problema, né? Não é falta de trabalho. Processos existem aos milhões e mais ainda virão. A cada ano ingressam na justiça 35 milhões de processos. Isso é surreal. E é por isso que eu estou aqui. Porque isso me assusta. Para dizer para você, advogado e advogada, que existe um excesso de judicialização. E você sabe, deve saber disso. E tem só mais um ponto importante. Quero passar outro dado para você. Dados mostram que 59% dos advogados relatam falta de valorização profissional. Como você se sente na sua advocacia?
56% tem dificuldade em resolver conflitos. Você consegue resolver os conflitos? Não estou falando de processo. E os conflitos? Pensa nesse número, 56%. 31% sentem instabilidade financeira. A tua fonte vem só do judiciário? E eu, particularmente, vou falar para você, eu acredito que esse número ainda seja maior. 22% se desgastam com o cliente. Isso aí eu acho que esse dado deve estar equivocado, porque eu, com certeza, esse dado, para mim, eu tenho que pesquisar melhor. Agora, reflita comigo. Por que em um mercado tão grande, num Brasil tão grande, a maioria ainda sofre com tantos desafios? Por que você ainda vive no mesmo modo operandi da advocacia tradicional? Eu me lembro de uma frase do ministro do STF, o Marco Aurélio de Mello, quando ele dizia que ministros estavam sendo estivadores, carregando o processo para lá e para cá, e de algum modo isso também acontece com o advogado. Você não concorda comigo? Pense comigo. E olha, eu também vivi uma rotina que muitos advogados conhecem. Eu ainda vivo parte dessa rotina, mas hoje muito menos. A rotina, sabe de qual? A rotina do bombeiro, aquele que apaga, bombeiro de crise, sabe? Apaga a crise. Tá? Processos acumulados, prazos correndo, conflitos surgindo de todos os lados, cliente reclamando e aquela sensação constante de que você está ali apagando incêndio e nunca realmente resolvendo, decidindo, como conduzindo o processo, conduzindo o conflito. Foi nesse cenário que surgiu um caso de pensão alimentícia, para mim, que eu quero contar para vocês, bem rapidinho. A mãe me contratou para tentar o diálogo com o pai. Eu vou resumi-lo, tá? E aí eu conhecia esse pai, mas não era próximo, mas eu conhecia. Ele não era alguém distante. O caso ainda não estava judicializado. Aí eu gostei. Né? E eu, já como mediadora, fiquei muito animada. E por já ter ali alguma experiência, né, na mediação, em vara de família, aí eu pensei, poxa, talvez dê para conduzir isso de uma forma como eu gosto, no diálogo, com estratégia ali e tal. Quando eu liguei, me apresentei como advogada da mãe, expliquei, né, com calma, por telefone, por que eu estava entrando em contato. Esse pai me ouviu com atenção e, em determinado momento, ele disse algo que me marcou. E aí ele falou, Raquel, ele me chamou até de Raquel, porque ele me conhece. Eu confesso que eu estou surpresa, eu comecei a ficar um pouco assim. Eu não entendi por que ela contratou uma advogada, te contratou. E eu sempre pensei, né, no meu filho, e ela sabe disso. Eu nunca deixei de ser pai, nunca deixei de pagar pensão, e é verdade, ele nunca deixou de pagar pensão, é um pai presente. Naquele instante, eu poderia ter, assim, escutado aquilo, criado um bloqueio e começar a querer rebater, porque eu estava ligando porque ela me pediu, ter criado um argumento, né? Poderia ter entrado ali no mérito e tal, mas eu fiz uma outra escolha. Eu respondi algo mais ou menos assim para ele. Eu falei, fulano, eu entendo que o senhor, né? Acho que eu falei senhora, você, enfim, se percebe como pai presente, comprometido com seu filho. Eu até falei, eu sei, né? Ela me contou que você paga direitinho e tal. E ao mesmo tempo eu percebo que existe ali uma preocupação grande de vocês dois em evitar o desgaste, porque ela não quer processo, ela só me pediu para eu ligar para você. Né? O meu papel aqui, eu queria te dizer, olha, não eu nem só advogar só para ela, eu estou ligando para buscar um consenso. Tá? Eu não quero criar conflito. E eu tenho certeza que você também não quer assim como ela. Então é ajudar vocês dois a conversarem de um jeito mais organizado para que o que é importante para cada um fique claro. Ela queria, na verdade, era mudar a forma de pagamento da pensão. Ela queria receber a pensão na conta dela com desconto em contra-cheque. E a gente aí vai conseguindo, né, construir aí uma solução que funcione para os dois. E ele não queria ter o desconto em contra-cheque, ele queria pagar na mão do filho. Só que o filho era menor de idade. E aí ele ficou em silêncio em alguns segundos e aí ele completou assim para mim. Eu me lembro como se fosse até hoje, né? Foi um caso bem interessante. Eu não quero também briga, não. Eu só quero realmente ser tratado como alguém... Eu só quero ser realmente tratado como alguém responsável e não irresponsável. E aí eu devolvi para ele de uma forma objetiva, né? Eu falei, então talvez essa conversa
não seja, né, sobre culpa, sobre quem é responsável e quem não é responsável. Talvez seja sobre você alinhar expectativas com ela, os limites, antes que isso vire um processo e se torne aí alguma coisa incontrolável. E foi nesse momento que ele aceitou conversar. Então ele escutou os pontos que eu trouxe para ele e tal, e aí se mostrou interessado em conversar comigo, disponível, e eu peguei e falei com ele, então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar ali, eu vi que houve espaço, né, para conversar, vamos marcar uma reunião, porque eu gosto de reunir pessoalmente, se for viável, claro, porque o conflito ali não estava ainda cristalizado, então eu falei, vamos marcar uma reunião e a gente vai marcar. Aí beleza, eu fiquei de ligar para ele para agendar. Mas foi aí que de repente tudo mudou. Entre esse primeiro contato e o retorno dele, ele pediu, teve alguma coisa ali, ele pediu para um pai, amigo, advogado, amigo dele, advogado, entrar em contato comigo. E aí a história mudou completamente de rumo, tá? Esse colega, ele me ligou já meio carregado emocionalmente e começou falando assim para mim, doutora, eu conheço bem o casal, eu não entendi por que ela quer judicializar. Quando ele falou isso, eu fiquei um pouco assim preocupada, já que o meu cliente sempre pagou a pensão e é um pai presente. Eu falei, tá. Naquele instante eu tive a clareza. Até eu pensei no momento que a gente ia continuar, porque estava falando exatamente o que eu tinha falado, o que ela tinha falado. Mas ali não deu. O conflito já começou de ser das partes e estava se tornando, na verdade, conflito dos advogados. Na verdade, não meu, dele. E aí o diálogo fechou completamente. O pai parou de falar comigo, até porque entrou um advogado, né? E qualquer tentativa minha de escuta foi bloqueada. Resultado, você já sabe. O conflito judicializou e aqui vem a parte mais reveladora desse caso para você. Eu sei que ficou um caso um pouco extenso, mas é importante eu te falar isso nesta primeira aula, tá? Na audiência de conciliação, com um bom conciliador, o acordo saiu. Nós tivemos sorte. Então, olha, era o mesmo pai, a mesma história, o mesmo conflito, e ele ficou muito claro para mim, foi uma grande escola de aprendizado. Não foi por falta de direito, ou seja, da parte jurídica, não foi por falta de argumento, mas e também não foi por falta de boa-fé das partes, mas foi por falta de habilidade de condução no momento certo, ali, fora do processo, antes que tudo se contaminasse. Falta de condução do outro colega. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa jornada. Às vezes a gente acha que está conduzindo bem, mas não estamos. Porque enquanto o judiciário tradicional está colapsando, cresce a demanda por soluções mais rápidas, mais humanas e mais eficazes em famílias, empresas, condomínios e relações comerciais. Ali nós teríamos tido uma grande oportunidade. Não fechamos porque o advogado realmente tomou o processo para si. E talvez você esteja pensando agora, como eu não me dei conta disso? Disso o que eu estou te falando? Disso que eu estou te trazendo hoje, até agora. Tá? O cenário do judiciário, essa possibilidade da mediação que está crescendo. Tá? Essa é uma oportunidade real para quem sabe conduzir. Tá? Nos grandes centros de mediação empresarial do país, o volume de pedidos praticamente quadruplicou. Ok? Isso tudo vocês colocam no Google, pesquisam, investiguem. Chegou muito perto de quintuplicar. No recorte da última década, tá? Dados divulgados pela FGV mostram que nas 7 maiores câmaras analisadas, os requerimentos de mediação passaram de 26 requerimentos em 2012 para 120 em 2021. Isso é um crescimento de aproximadamente 4,6 vezes a mais. Esses dados são importantes porque nesse momento eu quero te trazer um cenário crítico e uma possibilidade de mercado. Então, o mercado mudou na advocacia, na área jurídica, o mercado mudou. Mesmo que a advocacia tradicional ainda não tenha acompanhado e não esteja acompanhando, o mercado mudou. E quando a mediação é bem conduzida, quando metade dos conflitos empresariais chega a acordo, a gente vê que isso não é promessa, que isso é dado. Porque tudo que eu trouxe para você aqui é dado. Outro dado importante que tem para eu te passar é o relatório
mediação em números, de 10 anos, 2012 a 2022, indicou uma média de aproximadamente 45% de acordos, especialmente de 2017 a 2021. Tá? E tem mais ainda. Em alguns anos, mediações empresariais movimentaram cifras que ultrapassam a casa do bilhão de reais. Isso não é pequeno, gente. Isso é mercado. Então, tem muita gente utilizando aí a mediação ou uma advocacia consensual ganhando dinheiro. Em Sejusques, mais de 50% dos casos processuais terminam em acordo. E nas mediações pré-processuais, esse número pode chegar a 80%. O que você ganha com isso? Seus honorários saem mais rápido. Mas você precisa se preparar para esse mercado. Não precisa ser mediador, mas você precisa se preparar para conduzir lá dentro. Então, o mercado mudou, os números mostram que funciona, o dinheiro está aí circulando e os conflitos continuam existindo. Agora, eu quero te mostrar duas situações. Uma que me preocupa bastante e a outra que é uma oportunidade vinda do cenário do judiciário. A que me preocupa é o que acontece por dentro da advocacia com os advogados. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, um levantamento citado pela OAB apontou que 47% dos advogados têm sintomas de ansiedade. Gente, 47%, metade praticamente. É surreal. E uma notícia do Migalhas mencionou que 63% sofre de cansaço extremo e 60% de irritabilidade. Isso é assustador. Por outro lado, eu já disse e vou repetir, enquanto o judiciário segue sobrecarregado com 83 milhões de processos em trâmite e com milhões de casos novos, o conflito não acaba e não vai acabar. Porque é inerente ao ser humano. O que está faltando é, na verdade, uma condução melhor e mais estratégica, mais humanizada do advogado, para que ele mesmo possa se beneficiar desse cenário, desse caos, melhorando o quê? A rapidez do recebimento dos seus honorários, diminuindo a quantidade de processos. Você viu que a mediação é indicada e quando ela é bem conduzida, dá resultado. Os números mostraram isso para você. Na mediação empresarial, um relatório aponta uma média de aproximadamente 45% de acordos, especialmente entre 2017 e 2021. No direito de família do Distrito Federal, foi divulgado um dado de 92% de acordos em mediação pré-processual no primeiro semestre de 2023. Então, perceba, existe um caminho mais rápido. Isso é fato. Você está nesse caminho mais rápido, mais humanizado. Você trabalha de forma mais humanizada. E é por isso que eu estou aqui, com um protocolo que eu criei para você gerir os conflitos dos seus clientes nas ações de família, de condomínio, empresarial, contratual e mais um conhecimento bem bacana do procedimento da mediação, que será capaz de levar você a conduzir com mais clareza e a fazer com que os seus novos casos e os que já estão judicializados se encerrem mais rapidamente, na verdade. Vai reduzir mais os seus desgastes, vai aumentar mais a chance de você fazer acordos, sim. Vai aumentar a desjudicialização, sem você abrir mão da sua advocacia e muito menos dos seus honorários. E eu te pergunto, você está disposto a conhecer isso? Por que tantos advogados ainda estão presos em um modelo que está ultrapassado, que só começa a atuar quando o conflito já explodiu? Deixa eu te contar um episódio real que aconteceu, um outro episódio importante. Aconteceu numa mediação que eu fiz, que eu conduzia aqui no Tribunal da Barra. Antes mesmo de a gente fechar o acordo, uma advogada do caso, me chamou de lado ali e disse, como se fosse um desabafo dela, Raquel, eu nunca participei de uma mediação desse jeito, e olha que eu já fiz algumas mediações. Ela disse que pela primeira vez em muito tempo estava animada para conversar, para falar. A advogada me falou isso. Mesmo cansada e desgastada do caso, principalmente do cliente que ela estava atendendo. Ela disse que aquele cliente era meio pragmático, e era mesmo.
Sabe aquele cliente do embate, todo pragmático, que é prova, que é não sei o quê? E aquilo travava tudo, tá? Nada andava. E era um caso que não era complicado de se resolver. Eu via que era uma questão de abertura de comunicação. E o conflito estava avançando. E aí, o que acontece? Ela estava sentindo-se empurrada e desgastada dentro da mediação. Mas ela me ajudou a conduzir essa mediação. Quando eu falei para ela, você usou habilidades de mediação aqui, mesmo sem perceber. E foi isso que destravou o conflito e o processo. Aí ela ficou surpresa, porque ela aplicou sem ela saber. E eu expliquei, quando você escutou a outra parte, né? A outra parte, de verdade, e quando você ouviu com clareza e evitou o julgamento, a crítica, você percebeu que a conversa mudou de nível? A resistência diminuiu? O processo que estava travado, destravou? Eu digo o processo da mediação, né? E você percebeu que ali abriu possibilidade de fazer o acordo? Aí eu finalizei para ela dizendo assim, ó, a sua postura foi decisiva para esse processo avançar. E foi. Não foi a minha postura somente. Eu estava conduzindo ali. E esse é o ponto, é a postura do advogado. Muitas vezes o que faz um caso caminhar não é o argumento jurídico. Eu vejo muito advogado bom, com muito argumento jurídico, mas é a forma como a conversa é conduzida, palavras que ele precisa utilizar, sabe, perguntas. E quando isso acontece, o advogado, ele não perde a força, pelo contrário, ele ganha o cliente dele, ganha o outro advogado, ganha o cliente do outro advogado, tá certo? Isso aconteceu num condomínio, 2 vizinhos em conflito constante por causa de um barulho de vaga, um condomínio que eu participei dessa mediação, com acusações mútuas, né, o síndico já no limite, notificações já estavam acontecendo ali dentro do condomínio mesmo, ameaça, né, de procuração, não sei o quê, ameaça de pedido de multa, e o prédio já sentindo ali o peso daquele conflito. O caminho tradicional seria, claro, né? Seria advertência, multa e depois judicialização. Só que, quando isso acontece, o conflito, ele não acaba, né? Ele se incendeia. Você sabe disso. Ele vai se espalhar. E aí o ambiente vira insustentável. Eu tenho muita coisa para falar, mas não dá tempo. Nesse caso, antes de punir, foi feita uma proposta para uma conversa assistida com o mediador, com regras claras, e isso que eu vou explicar para vocês depois, sem acusação, cruzadas e tal, sem interrupção, cada um com um tempo de fala, sei lá, 5, foi 10 minutos mais ou menos para cada um, não para atacar, foi feita essa orientação, mas para explicar como aquilo afetava a própria rotina, não só dos envolvidos, mas de toda a coletividade. Depois que os dois foram ouvidos, veio a pergunta que mudou o tom. É isso que a gente precisa entender, né? Vocês percebem, o advogado perguntou, vocês percebem que os dois querem a mesma coisa? Tranquilidade para viver aqui? E essa pergunta veio do advogado. A conversa saiu do que quem está errado e foi para o como a convivência pode funcionar. Gente, é isso, pergunta destrava, resumo destrava. O acordo veio numa sessão de mediação e um retorno maravilhoso, e num curto prazo de tempo. E isso mostra algo importante para você nesta aula. Nem todo conflito de condomínio precisa virar processo ou de família ou empresarial. Muitas vezes o que falta, na maioria das vezes, não é regra, é a condução. E aí eu te pergunto, como seria para você entregar esse tipo de solução mais rápida e satisfatória para os seus clientes condominiais? Pense com carinho sobre isso. Pense realmente como está a sua condução. Como que você pode aprimorá-la, melhorá-la? Imagine a sua rotina como advogado daqui a 12 anos. Se nada mudar nesse modelo tradicional, se nada mudar na sua condução, se você não estudar, não aprimorar. Agora imagina você sendo reconhecido pela sua habilidade, não só técnica, mas também de resolver conflitos de verdade. Qual o cenário que você prefere? Pense. Fica essa reflexão para você, sabe? Eu quero ficar aqui mostrando para você nessas 3 aulas, não só isso, mas tudo que eu tenho para falar nas outras 2 aulas. Porque processos
existem aos milhões. O problema é o hábito de levar tudo para o judiciário. Agora, se você ganha dinheiro no judiciário, no pagamento mensal, aí é uma outra coisa, é um outro caso. Mas, se você não é esse advogado, eu queria que você refletisse comigo nessa aula. Porque os dados do judiciário, do mercado empresarial, do direito de família e dos condomínios mostram, enquanto o judiciário está colapsando, cresce fora a demanda por soluções rápidas, humanas e eficazes. Você pode ganhar seus honorários tanto no judiciário, mas também fora dele. E você entendeu o ponto essencial. O advogado, ele não pode atuar como mediador mediador nos próprios casos, salvo se for contratado apenas como mediador. Ele não pode atuar sendo mediador e advogado, mas ele pode atuar na advocacia, aplicando as ferramentas da mediação. E isso muda tudo, muda a forma como você entra na reunião, muda a forma como você conduz um cliente ansioso ou reativo, porque você vai aprender habilidades, muda o seu lugar na mesa e agora vem, o próximo passo, depois de tudo isso. Eu quero te dizer que eu não consigo falar tudo nesta aula, que na aula 2 eu vou te entregar um mapa de condução que eu preparei com muito carinho, com base em tudo que eu venho estudando e aprendendo, que é um raciocínio simples, aplicável para você aplicar na sua advocacia, para destravar conflitos e te trazer mais clareza. Porque na aula 3 eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo isso na prática para você. A utilização deste método com exemplos reais e casos que eu tenha feito para você entender como de fato você pode utilizar os conhecimentos, da mediação, principalmente com base nas habilidades e recursos que a mediação oferece, porque tudo isso que eu trouxe para você tem a ver com o que eu aprendi e tem a ver com o que eu faço na prática da mediação, essa visão mais sistêmica e operacional de gestão de conflitos, mas principalmente na aula 2 eu vou trazer para você como que eu desenhei, porque você, como advogado, precisa ter uma estrutura de resolução de conflitos. O mediador, ele tem outra estrutura, mas você, advogado, vai lançar mão das ferramentas da mediação e fazer do seu modo, dentro da sua estrutura. E eu, como advogada, eu consegui fazer isso. Então, eu montei um método, uma metodologia, chamada Rota do Conflito 3C, onde eu vou falar para você a importância da sua autoridade como advogado, não só do conhecimento jurídico, mas na condução e na identificação do tipo de cliente que você tem. Eu vou te trazer 3 tipos de clientes para você trabalhar com eles. E vou te trazer o esquema, o roteiro, os elementos principais dessa rota do conflito, que é para você identificar o conflito, trabalhar com o conflito de uma maneira mais estratégica. São 4 pontos, 4 elementos que tem nessa rota, com mais 3 formas de você conduzir o conflito. Porque o advogado, ele precisa ser o gestor da condução, tanto do processo judicial quanto do conflito fora do judiciário. Então, juntando essa metodologia, autoridade mais rota do conflito, mais 3C, que são 3 tipos de condução, você sai da segunda aula com um formato para você aplicar na sua advocacia. Com esse conhecimento, você já vai ter aí uma virada de chave, você vai ter um novo mindset para você advogar com mais inteligência, destreza, sabedoria, rapidez e de uma maneira complementar a maneira que você já advoga no seu escritório, nas suas parcerias, enfim, na sua rotina diária. Então é isso. E se você conhece um advogado ou bacharel que está cansado de uma advocacia travada e litigante e deseja outros mercados para acelerar seus honorários, clique no botão compartilhar do YouTube e envie para ele esta aula. Agora, se você que está assistindo este vídeo quiser assistir a aula 2 e a aula 3, basta você apontar o celular para o QR Code que está aqui ao lado para entrar para o grupo do WhatsApp, porque nele você vai receber os links das 2 aulas, tá certo? Um abraço, te espero na aula 2 e até lá!